Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero responder 5 perguntas que me parece que todo iniciante faz, porque eu recebo bastante lá no nosso Instagram e aqui nos comentários. E a primeira pergunta, acho que é uma pergunta normal para quem está começando, é por onde começar? Tendo visto que a gente tem várias linguagens e várias possibilidades, essa pergunta ela é super natural. A questão aqui é que não tem uma resposta certa. Na verdade, cada linguagem de programação, ou cada conjunto de tecnologias e linguagens, elas vão servir para resolver um problema diferente. Então, por exemplo, se você quer criar aplicações web, JavaScript, HTML e CSS é um bom caminho para você começar. Se você sabe que lá na frente você vai querer ver inteligência artificial, talvez Python seja uma opção melhor. Então, tudo depende do teu objetivo. E normalmente, quando a gente está começando, é muito difícil a gente saber os objetivos que a gente tem de fato. Então, uma das maneiras de começar é exatamente pesquisar quais são as possibilidades e entender qual que é o teu objetivo. A partir daí, vai ficar mais fácil você escolher qual linguagem. Se no final do dia você não tem um objetivo muito claro, aí você só quer aprender a programar de fato, qualquer tecnologia vai servir para você. Então, nesse caso, o ideal talvez seja você buscar um material interessante que seja fácil de você acompanhar, porque isso vai facilitar no seu processo de aprendizagem. Isso, na verdade, também responde um pouco da nossa segunda pergunta, que a gente recebe bastante, que é o seguinte: eu tento estudar, mas eu não entendo muita coisa, acabo misturando tudo, programação é muito difícil ou o problema sou eu? Então, muitas das vezes é o caso de você não estar utilizando um bom material. E eu não estou falando aqui só da qualidade do material em si, não, porque tem muito conteúdo bom na internet. O grande problema é que esse conteúdo, ele é diverso e ele está espalhado. Então, muitas vezes, você vem aqui, aprende alguma coisa ali, quando você vai para o próximo vídeo, aquele vídeo não tem nenhuma ligação com aquilo que você aprendeu. Ou então você pegou e você aprendeu na ordem errada, você devia aprender primeiro esse, depois esse, você começou por esse, aí não tem jeito, você vai ter dificuldade mesmo, né? Nesse caso, como eu estava falando, o ideal é que você tenha um bom material que te pegue pela mão, que te vá ali, ó, passo a passo, numa sequência lógica, né, que te ensine, antes de mais nada, o básico do básico e vá adicionando complexidade, vá se tornando mais complexo no decorrer. Então, no final do dia, se aprende cada dia um pouquinho, em vez de você tentar abraçar o mundo de uma vez e aí ficar perdido ali. Então, muitas vezes é o caso disso, né? E tudo bem, se programação não for para você, com certeza você vai ser bom em alguma outra coisa. Assim como qualquer outra habilidade, é possível sim você treinar e melhorar, mas às vezes a gente simplesmente não tem o interesse necessário para se dedicar àquilo como precisa. E aí não tem problema, pode ser que de fato programação entre nesse caso para você. Você precisa entender isso e buscar alguma outra atividade. Outra frase que eu recebo bastante é: eu não tenho tempo. E aí a pergunta vem em seguida: dá para eu aprender no meu tempo livre? Bem, não ter tempo muitas vezes é uma desculpa que a gente acaba utilizando. Claro que às vezes a gente está em fases da vida mais atarefadas, mas a gente sempre consegue um tempinho, mesmo que seja curto, para se dedicar a alguma coisa que a gente gosta ou que a gente quer. Existe até uma frase que diz que se falta de tempo fosse desculpa, só desocupado teria sucesso. Apesar da frase ser um pouco agressiva, digamos assim, é para se refletir, né? A gente sempre consegue um tempinho. Mas se você realmente se encontra numa fase que você tem de fato um tempo muito limitado para se dedicar ao aprendizado daquilo ali, o que vai te ajudar é ter uma boa organização, é você se preparar bastante para aquilo, para que no primeiro momento você crie um plano de estudos e a partir daí você não perca tempo tentando descobrir o que você precisa estudar, você só vai bater ali, ó, isso aqui que eu vou aprender hoje. E aí você aprende aquela pequena coisa e aí a cada dia, a cada tempinho que você tenha, você aprende uma coisinha a mais. Num dia você aprende, no outro você usa para aplicar, para treinar aquilo ali que você aprendeu e conforme o tempo for passando, você vai ver que você vai evoluindo. Uma boa maneira de fazer esse planejamento é seguir talvez um cronograma, seja de um curso, de um livro, de algum material, de alguém que você conheça. Então, se você puder seguir um cronograma, isso vai facilitar nessa organização para você chegar mais rápido no seu objetivo. Outra pergunta que eu recebo bastante é: quanto tempo leva para eu sair do zero e entrar no mercado? Acho que eu já falei aqui no canal, num vídeo inteiro sobre isso, que essa é a pergunta errada. A pergunta certa poderia ser: quanto tempo eu levo para sair do zero e começar a criar algo interessante, algo útil. Nesse caso, você vai precisar definir um objetivo.
Então, se você começar por objetivos pequenos, coisas que são úteis, mas são simples, uma página institucional, por exemplo, é algo muito simples. Você consegue aprender em algumas semanas de estudos e pode ser muito útil para muitos pequenos negócios. A partir daí, você vai aumentando a complexidade. Então, em vez de você focar em sair do zero e já se tornar de cara o programador mais disputado do mercado, minha sugestão é que você coloque pequenas metas e vá batendo cada uma dessas metas. Começando por algo bem simples e aí adicionando ali complexidade, adicionando desafios, porque esse vai ser o segredo para você conquistar oportunidades antes de estar 100% pronto. Ninguém está 100% pronto nunca, a gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre estudando, né? Essa é a vida do programador, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova, resolvendo um problema novo. Então, às vezes, você sabe a tecnologia, mas você nunca resolveu um problema daquele tipo ali. Então, quando você resolve, você aprende. Então, você está sempre aprendendo, você não está nunca pronto. Então, começa fazendo algo simples e útil, porque fazendo algo simples e útil já começa a abrir algumas portas aí, e a partir daí, você já se inseriu no mercado, ou você já começou a usar a tecnologia para criar coisas, e aí os próximos passos vão ser parte do dia a dia, já não passa a ser um objetivo master e parece longe, inalcançável, são simplesmente coisas que você vai fazendo dia após dia. E a quinta pergunta é: como ter experiência se eu não estou trabalhando? E eu gosto muito dessa pergunta porque eu acho que ela não se aplica à programação. Se tem alguma coisa que você pode ganhar experiência sem ter alguém ali te pagando ou te dizendo o que você tem para fazer, é programação. Você pode, da sua casa, criar qualquer coisa que você queira, desde que você tenha o conhecimento para isso. Então, a maneira de você conseguir experiência com programação, sem ter um emprego, sem ter um trabalho, é exatamente criando coisas. Seja pequenos projetos para você, seja projetos que você quer ver as outras pessoas utilizando. Então, faz alguma coisa que resolva um problema teu. Depois faz alguma coisa que resolva um problema de alguém da tua família, de algum amigo, de alguma pessoa próxima. E a partir daí, faz alguma coisa que resolva um problema de alguém da internet, por exemplo. Nesse caso, se encaixaria em trabalhar com projetos open source, né? Você identificou um problema ali num projeto open source, você vai lá e resolve aquele problema. Você está, nesse caso, ganhando experiência. Ou seja, você está pegando aquilo ali que você aprendeu, que você sabe fazer, e você está aplicando. A experiência nada mais do que isso. A gente complica as coisas achando que só é experiente aquele que recebeu para fazer alguma coisa. Não, experiente é aquele que fez e deu certo. Se você fez alguma coisa e aquilo ali não funcionou, deu errado, a tua experiência falhou. Agora, se deu certo, você ganhou experiência. E para apimentar um pouco mais, eu quero trazer um exemplo para a gente refletir, tá? Digamos que eu tive uma ideia de um projeto que eu acho que vai ser uma aplicação muito interessante e eu vou começar ali a desenvolver esse projeto. Eu vou ser um dos programadores, mas eu vou trazer um outro programador para desenvolver comigo, eu vou contratar esse outro programador. Então, eu passo a ser uma empresa que contrata um programador para desenvolver um projeto. No final ali de um ano, por exemplo, a gente criou o projeto, colocou o projeto no ar e o projeto foi um sucesso. Muita gente utilizou, ajudou muita gente, show de bola. Imagina só, a partir daí a gente não vai mais tocar esse projeto, vou eu e esse outro desenvolvedor aplicar para uma vaga. Você acha que ele, por ser contratado, ele tem um ano de experiência, enquanto eu, por ser o dono da ideia, não tenho esse um ano de experiência? Bem, não faz nenhum sentido achar que um vai ter mais experiência do que o outro só porque um era contratado enquanto o outro era um empreendedor. Não faz sentido. Na verdade, a grande chance é ser o contrário. Esse empreendedor, ele estava ali tratando dos problemas do mundo real e tentando traduzir o mundo real para conseguir resolver um problema com código e passando o desafio do código ali para o outro desenvolvedor e fazendo também. Então, esse cara provavelmente ganhou mais experiência até do que o programador empregado. Concorda? Então não seria diferente se, por exemplo, você criar o seu próprio projeto, sendo desenvolvedor, mas não contratando alguém, você é o único desenvolvedor, você também vai ganhar experiência. Então não faz sentido isso. Dentro da programação, você não pode usar a justificativa de que porque ninguém te deu oportunidade, você não tem experiência nenhuma. Você pode criar o seu próprio projeto, mesmo que não seja um projeto comercial, mesmo que você não ganhe dinheiro com isso. Pode ser um projeto open source, pode ser um projeto de estudo, pode ser qualquer coisa, desde que você faça o exercício de transformar código numa aplicação, código num produto que resolve um problema. Se você faz isso, você está ganhando experiência e você vai usar essa experiência no futuro para pleitear uma vaga
caso seja esse o seu objetivo. Beleza? Então acho que é isso aí. Com essa reflexão a gente encerra aqui. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!